O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin adiaram para amanhã a definição de como e de quanto o novo governo pretende gastar com a PEC da transição. O PT deve apresentar amanhã a proposta. O analista de política, Leandro Rezende, ele trouxe hoje um bastidor dentro do Visão CNN. Petistas veem um desafio para o governo Lula conseguir a aprovação dessa PEC da transição. Qual é a dificuldade aí, Raquel? E quando que a gente vai ter uma definição? Será que realmente sai essa definição amanhã? Se vai ser uma medida provisória, se vai ser uma PEC? Tenho a menor ideia, Márcio. E a dificuldade é o dinheiro, é o tamanho do rombo e a sinalização que o Lula quer passar para o que vai ser o mandato dele. Ele vai ter que fazer escolhas. Se ele colocar só o aumento do Auxílio Brasil, porque a gente já ouviu ontem, né, uma espécie de manobra, você coloca todo o orçamento do Auxílio Brasil fora do teto e aí diz que está sendo só gasto com auxílio e deixa espaço no orçamento. Não é isso, né? A soma dos fatores não altera o produto. Ele precisa fazer essa escolha. Se ele vai querer colocar o que é realmente emergencial, que é o que a gente estava discutindo aqui no começo do programa, para recompor este orçamento. E aí estamos falando da promessa do aumento do Auxílio Brasil, da questão das crianças, de você dar o adicional, recomposição do farmácia popular, de despesas do SUS e outros itens assim, ou se ele vai querer entrar em mais propostas de campanha e aí já antecipar um debate que deveria ser feito dentro de reforma tributária, reforma administrativa. É essa a escolha que o Lula precisa fazer, né? Já dá essa sinalização e aí não é só para o mercado, para o país inteiro. E aí, se você me perguntar se ele vai adiar mais um dia ou não, eu não tenho a menor ideia. Talvez nem eles. O atual Congresso, Fux, você acha que vai ser, digamos, colaborativo nessa questão, nessa discussão e que é tão premente, tão importante? Eu vou seguir a mesma resposta da Raquel, a relatora. É difícil dizer no momento, Márcio. Eu tenho a impressão, né, independentemente das conversas que o deputado o Lira, ele tenha, o presidente da Câmara, tenha com o presidente eleito Lula, ou Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, eu tenho a impressão que não será uma colaboração avassaladora, né? Haverá uma oposição, sem dúvida, no Congresso a essa expansão de gastos de um presidente que vai beneficiar um presidente eleito que ainda nem tomou posse, né? Num orçamento que será o do ano que vem, que normalmente é feito no governo que está no exercício do poder, e precisa ver como essas forças políticas que hoje estão lá no Legislativo vão se compor em relação à proposta que será apresentada pelo Lula e pelo PT. Eu acho que haverá uma tolerância com alguma despesa adicional, nesses termos que a Raquel colocou, que a gente conversou antes, principalmente dos R$600 do Auxílio Brasil Bolsa Família, eventualmente de um aumento real para o salário mínimo, que foram propostas apresentadas pelos dois candidatos na campanha, mas eu tenho dúvidas se vai abrir a porteira para passar a boiada toda que eles estão querendo. O vice Alckmin, Lula ainda nem chegou a Brasília, mas o vice Alckmin tem reunião marcada para hoje, se é que não está acontecendo agora, lá na Comissão Mista de Orçamento, conversando diretamente com o relator, senador Marcelo Castro, e também com o presidente, deputado Celso Sabino. A grande questão é qual vai ser o poder de barganha que talvez Alckmin possa vir a ter neste momento e neste assunto. Márcio, a construção política tem sido feita da seguinte forma, está prevalecendo esse caminho da PEC, embora o próprio Alckmin nessa coletiva de hoje tenha citado ali o caminho via TCU, mas a PEC é a que está colocada. A grande questão primeiro, tem um movimento importante nessas visitas que Lula vai fazer em Brasília,
também com os dois presidentes da casa para sentir essa temperatura dos humores ali, tanto na Câmara quanto no Senado. Parece já ser decidido que vai começar pelo Senado a aprovação dessa PEC, ou seja, as lideranças dos partidos aliados de Lula no Senado é que vão propor a PEC. Então, por exemplo, o líder do PT é o senador Paulo Rocha, vão juntar senadores das outras bancadas que fazem parte da aliança do Lula. Acho que vai ser interessante a gente ver se o MDB vai fazer parte desses signatários ou não, quais dos seus senadores e se quanto vão bancar. O PSD de Gilberto Kassab, que também conversou hoje com o Gleisi Hoffmann, aprovando no Senado, e aí talvez o Senado já dê essa modulação do que o Fux colocou, do tamanho desse espaço fiscal que vai ser aberto, para ir para a Câmara com esse espírito, porque na Câmara, sim, pode ser que haja mais vocalização de resistências com esse discurso de mais rigor fiscal, de só aceitar aquilo que também foi prometido por Bolsonaro, principalmente de bancadas como o PL, os deputados mais próximos de Bolsonaro, provavelmente deputados do Partido Novo também vão fazer esse discurso de maior austeridade fiscal, mas, a priori, o que a gente tem visto de partidos, mesmo aqueles que não estavam com Lula, ontem o Cláudio Castro, governador do Rio, falou isso, de que há uma disposição de ajudar nessa questão do Auxílio Brasil e da correção do salário mínimo. Então, acho que a grande questão é conseguir modular uma ou outra coisa além desses dois eixos principais. Márcio, só trazendo a informação para você, sim, a reunião está acontecendo agora. Na Comissão Mista de Orçamento. Sim, começou às 18h45, estão reunidos o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o deputado Celso Sabino, o relator do orçamento Marcelo Castro, alguns deputados do PT, e está prevista uma declaração à imprensa depois, mas ainda não tem o horário marcado. Uma das expectativas desse anúncio que foi feito hoje, do time de transição que aconteceu hoje, especificamente na área social e também na área de economia, era sobre a possibilidade de termos o nome de Guido Mantega participando dessa equipe de transição. E quando ele foi questionado sobre o ex-ministro, Geraldo Alckmin afirmou que ele vai estar no time de transição, mas não necessariamente poderá fazer parte da área econômica. A gente consegue ainda não saber que área exatamente Guido Mantega estará, né, Raquel? Mas já sabemos o impacto que esse nome trouxe e as dúvidas que esse nome trouxe nesse anúncio de hoje. Márcio, a informação que eu apurei ali junto do PT, uma espécie de conselheiro, por ter sido o ministro da Fazenda mais longevo e tentando separar ele da área econômica, né? Não, ele não vai estar na área econômica. E essa coisa do PT de tentar fazer justiça, como eles dizem, né? As pessoas que ficaram muito expostas na época do mensalão do Petrolão. Mas é bom a gente colocar as coisas no lugar certo. Guido Mantega, ele aparecia nas delações da Lava Jato como o articulador da cobrança de propina do empresariado para o PT. Era ele quem fazia esta negociação. E aí eu fui checar, para não falar nenhuma bobagem, ele sofreu uma série de processos, vários ele já foi absolvido, mas ainda tem uma ação penal ao qual ele responde, que está correndo na Justiça Federal do Distrito Federal, baseada na delação do Joesley Batista, da JBS, por gestão fraudulenta. Ali está sendo discutido o empréstimo que a JBS tomou do BNDES para fazer a sua expansão nos Estados Unidos. A fonte me informou aqui que já acabou a instrução e agora o MPF tem que fazer a memória final do caso e passar para as defesas. Esse é um empréstimo bastante polêmico. O próprio Joesley fala em delação que a corrupção estava do outro lado, mas que esse empréstimo foi limpo. Os funcionários do BNDES sofreram muito com esse caso, mas fato é que Mantega ainda responde um processo
na justiça. No momento em que a gente sabe que a eleição, a campanha eleitoral bateu tanto na questão corrupção, qual o objetivo de trazer esse nome neste momento de transição, Fux? O que você imagina? E, apesar da importância que todas essas informações que a Raquel deu agora têm, e que ainda estão por se resolver plenamente, né? Os processos e tudo, eu acho que o Manteiga é uma sinalização para o público interno do PT, para os apoiadores do partido, seus aliados, porque ele representou a política econômica, digamos, desenvolvimentista, entre aspas, né? Nacional desenvolvimentista, de autointervencionismo estatal na economia, que foi implementada nos governos do PT, com benefícios para grupos privados amigos, por meio de financiamentos no BNDES e de forma direta por apoio do governo. Agora, acho que um aspecto que vale a pena mencionar é que, deste ponto de vista, Manteiga ou Nelson Barbosa, que está efetivamente integrado ao grupo de transição da economia, que também é ex-ministro da Fazenda, não tem tanta diferença, né? Do ponto de vista de concepção de política econômica. Não é como você pegar, você não está mudando de um Pércio Arida para um Manteiga, não é essa. Quando você fala em Nelson Barbosa ou Guido Manteiga, ou no fundo, os dois podem ter nuances, divergências eventuais, mas nas grandes linhas da política econômica, fiscal, industrial, eles têm uma visão muito parecida. Muito parecida. E é o que dá calafrios no mercado, né? Não vamos esquecer que foi no governo, foi sob a coordenação do ministro Manteiga, que a Petrobras acumulou um prejuízo gigantesco por segurar o aumento dos preços dos... Ele era o presidente do Conselho de Administração. Então, você teve uma interferência direta, né, nos preços dos combustíveis, gerando um prejuízo gigantesco para a Petrobras, que se estendeu pelo governo do presidente Michel Temer e até pelo governo do presidente Bolsonaro para ser solucionado. Vamos ver então exatamente o que disse Geraldo Alckmin quando ele foi questionado sobre a participação do ex-ministro Guido Manteiga. Guido Manteiga deve participar. Nós teremos outros grupos técnicos e ele participará, e é muito importante a sua experiência, a sua participação. Vamos continuar aqui no telão, então, e eu vou colocar o Felipe Moura Brasil nessa questão também, para ver exatamente quais são os grupos de trabalho, porque foram anunciados os grupos de trabalho, os grupos técnicos. Já sabemos os integrantes da área de ação social, já conhecemos também de economia. Amanhã, quem sabe, teremos todos os integrantes da área de educação, que vai ser coordenada por Henrique Paim. Mas aqui a gente tem pelo menos 31 desses nomes. Não vamos ler todos, que é muita coisa, mas o primeiro, agricultura, pecuária e abastecimento. Eles aparecem em ordem alfabética: assistência social, centro de governo, cidades onde vai participar, e ele anunciou isso no Twitter, o futuro deputado federal Boulos, ciência, tecnologia, inovação, comunicações, cultura, defesa, desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, direitos humanos, economia, educação, esporte, igualdade racial. Vamos passar para a próxima tela, aqui são 19, e aí volta ali no ponto 20, meio ambiente, Minas Energia, mulheres, pesca, planejamento, orçamento e gestão, povos originários, o que dá a entender, estando aqui povos originários, que aqui a gente já tenha pelo menos um desenho dos ministérios, mas quem vai explicar isso para a gente é Yuri Pita. A gente tem uma noção de que possa vir a ser os ministérios, mas é claro,
há arranjos a serem feitos aqui ainda. Tem algumas pistas justamente por como você vê, por exemplo, povos originários, que é uma pasta que Lula prometeu criar. Quando fala em igualdade racial, também é outra pasta que ele prometeu ter. Planejamento, orçamento e gestão, a Daniela Lima até trouxe isso no 360, que poderia ser esse grupo temático em que Guido Mantega pode ter uma participação, mais dessa concepção de planejamento e não das políticas macroeconômicas que vão ser executadas no dia 1 do governo. Eu vou pedir, Márcio, para voltar à tela anterior para fazer aquela menção que eu tinha feito no começo do programa de justiça ali, o item 19. Justiça e segurança pública continua aparecendo como um grupo temático só, embora ao longo da campanha foi mencionada a possibilidade de se desmembrar a pasta de segurança pública, mas há uma divergência, há um martelo a ser batido, ainda não está claro se vai ter essa separação ou não, porque o que sobraria para o Ministério da Justiça se hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública cuida das polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, existe um sistema único de segurança pública para ser implementado de fato, foi criado no governo Michel Temer e nunca foi implementado de fato nas gestões do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, nem por Sérgio Moro, nem por Anderson Torres. A FUNAI fica embaixo da Justiça, iria para povos originários, ou seja, se separar a segurança pública, o Ministério da Justiça acabaria ficando esvaziado para uma pasta que é tão tradicional e tão importante na estrutura do governo federal. Então, tem ali algumas pistas do que devem ser os gabinetes ministeriais, mas a grande questão ainda não dá para a gente, né, comprar pelo valor de face que vão ser os 31 ministérios, até porque tem outros, né? Quando a gente fala centro do governo, isso incluiria a Casa Civil, Secretaria-Geral, que hoje são 2 pastas, Gabinete de Segurança Institucional e por aí vai. Felipe, queria te ouvir sobre essa possibilidade, já temos aí uma visão de como teríamos a esplanada dos ministérios neste novo governo. São muitos ministérios justamente porque o Lula quer distribuir esses cargos para conseguir apoio dentro do Congresso Nacional. É claro que cada ministério tem um nome muitas vezes bonito, pomposo, para atender a determinadas causas que em sua raiz, evidentemente, são nobres e são legítimas, mas o interesse prático, pragmático, é a distribuição. A gente sabe quais são os ministérios que tradicionalmente ficam ali com os partidos que têm sido linhas auxiliares do PT ao longo dos tempos, e aqueles novos que estão surgindo para tentar saciar aí a sede do Centrão. E vamos ver como é que vai ficar o caso do orçamento secreto lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre falei aqui que eu achava que o Lula ia justamente usar essa distribuição de ministérios para tentar minimizar ali a situação do orçamento secreto, tentar compensar de alguma forma para que possa haver algum tipo de modulação. Em relação ao Guido Mantega, não posso deixar de comentar que ele é um dos petistas históricos, das pessoas ligadas ao partido, que não partiu para a delação premiada, que não entregou a sujeira de qualquer correligionário, ele, o João Vacari Neto, o José Dirceu, todos que foram alvos de operação, ao contrário do Antônio Palocci, que partiu para a delação premiada, que fez uma série de depoimentos bastante comprometedores e que, obviamente, sofreu todas as retaliações por parte dos integrantes do partido. Então, esses que ficaram em silêncio, eles têm ali o respeito da velha cúpula do partido. Ele é um símbolo ali de toda uma época de capitalismo de compadrio, em que o PT distribuía o Bolsa Família de R$40 a R$190, que foi ali a margem que teve para o Bolsa Família, enquanto distribuía bilhões de reais para os empresários mais ricos do Brasil, como os irmãos Batista, aí citado, teve o Eike Batista, teve Marcelo Odebrecht e vários outros. É símbolo também desse Estado interventor na economia, do governo de Dilma Rousseff, na Petrobras, com essa segurada no preço dos combustíveis, muitas vezes para fins eleitorais, como aconteceu no governo Dilma e como aconteceu finalmente no governo Bolsonaro, no restinho ali, em outra proporção, mas aconteceu sim. Agora, ele tem ali o respeito e é uma dessas peças antigas do PT. O PT forma uma frente ampla com essas personalidades com menos mancha no seu histórico, mas o velho petismo, aqueles quadros, como eles chamam internamente, mais experientes, cada um tem a sua mancha aí que pode ser apontada pela oposição. O Guido Mantega é um deles,
O Alckmin falou só que ele deve integrar aí o quadro, vamos ver que posição que ele vai assumir. Felipe fala da esplanada dos ministérios inchada para caber todos os aliados que o presidente teve durante essa campanha. E hoje o PT, a gente já falou sobre isso, conversou diretamente com o MDB. E a ideia é que o partido vá participar também dessa transição e também com o PSD. Como é que foi essa conversa com o Gilberto Kassab? O partido PSD teve 42 deputados eleitos nessa eleição na Câmara Federal. Claro que é um apoio importante também para o novo governo. E uma das prioridades do PSD é manter Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Acho que essa talvez seja a prioridade do PSD. Todo o desenho feito por Gilberto Kassab para as eleições de 2022, ao manter a neutralidade do partido na disputa presidencial, foi muito focado em conseguir manter essa posição de comandar uma das casas do Congresso Nacional. E a grande questão, de fato, para Pacheco, chegou num dado momento em que a eleição de Lula mantém a possibilidade dele continuar à frente do Senado. Uma reeleição de Bolsonaro praticamente enterraria a possibilidade de Pacheco ser reconduzido a essa posição. Gilberto Kassab foi ministro dos governos do PT, com Dilma Rousseff, embora tão logo tenha passado o impeachment, tenha continuado ministro do governo Michel Temer em outra pasta, mas é um político que tem muita habilidade, tem muita capacidade, tem muito termômetro do Congresso Nacional e da política e para os objetivos do governo eleito, principalmente com essa PEC, é fundamental. E já designou, tanto que designou o líder na bancada da Câmara, Antônio Brito, para ajudar nisso. E, claro, Pacheco vai ter um papel crucial, não por acaso. Geraldo Alckmin esteve com ele hoje e amanhã Lula vai estar com Pacheco. Só complementar o Yuri, claro. Sim, está se criando no governo eleito aí o apoio para Rodrigo Pacheco, tem essa percepção e o Lula comprou muito essa ideia de que Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira foram fundamentais para ele não perder a eleição em Minas Gerais, que eles teriam feito muita articulação com prefeitos, então tem essa gratidão ao Pacheco, além dessa aliança ao PSD, que acho que no fim é o mais importante. O MDB não está mostrando disposição para ter um candidato, então assim, tudo converge ali, me falaram. O foco do MDB é para a segunda metade da próxima legislatura. Tudo converge para o nome do Pacheco. Agora, a oposição pensa em lançar um nome. Aparece o da ministra Tereza Cristina, só que ela está afiliada ao Republicanos e aí PP. tem... Ela foi eleita pelo PP. Ela foi eleita pelo PP, exato. Poderia ir para o PL, o PL está com uma bancada, vai estar com uma bancada. E aí teria que ter uma articulação para ela mudar de partido, enfim, eu acho que... Junto com o Arthur Lira na Câmara, para os dois partidos. Enfim, eu acho que tem um jogo ali que a oposição vai tentar frear a vitória do Rodrigo Pacheco, mas acho que vai ser difícil. A grande questão acho que vai depender muito de como sair a votação da PEC, como se costurar essa conversa com o MDB, porque ainda tem uma bancada grande, é uma das maiores, né? O PL que vai assumir em fevereiro, o PSD e o MDB são as três principais forças, e o PT em quarto lugar ali com 9 senadores. Vai depender muito também do arranjo que o governo eleito vai fazer em relação a eventualmente tirar senadores ou não. Só para complementar a história do PSD mineiro, né, Pacheco e Alexandre Silveira, não por acaso Alexandre Silveira estava no domingo do segundo turno, quando o Lula fez o pronunciamento da vitória, Alexandre Silveira estava no hotel aqui em São Paulo e foi muito cumprimentado justamente por essa missão. Conseguiu manter Minas. Eles fizeram um contraponto ao Romeu Zema. Ações do Zema. Que entrou de cabeça na campanha de Bolsonaro.